nós estamos estudando o livro de Neemias. Neemias, eu te convido a abrir a Bíblia em Neemias, capítulo de número 2. O tema da nossa série de mensagens em Neemias é o seguinte: restaure os seus sonhos e reconstrua a sua vida. Restaure os seus sonhos e reconstrua a sua vida. Você pode enviar a pergunta pelo WhatsApp. Coloca aí, irmão Rubens, por favor, o número do WhatsApp para o pessoal pegar, tá? Então, nós vamos ler a partir do versículo 11 do capítulo 2. Muito embora é a terceira mensagem, nós vamos basear no capítulo 3. Mas não tem como chegar no capítulo 3 deixando de lado essa última parte do capítulo 2, tá? Antes de ler, deixe-me falar por que restaure os seus sonhos e reconstrua a sua vida. Por quê? Porque não tem como reconstruir nada na vida se não sonhar primeiro. Não tem como reconstruir nada na vida se não sonhar primeiro. Não tem como construir nada na vida se não sonhar primeiro. O Pedro é engenheiro. Então, se vai fazer um projeto, seja de elétrica, seja o que for, não tem que ter primeiro uma ideia na mente? Tem que ter uma ideia. Se você vai construir a sua casa, você tem que ter uma ideia. Se você vai reformar a casa, tem que ter uma ideia. Se você está estudando para um concurso, você tem que ter uma ideia. A ideia é o sonho. Este é um momento em que as pessoas estão abrindo mão do sonho. Não abra mão do sonho. Quem abre mão do sonho, vive um pesadelo. E pesadelo é complicado. Então, a primeira coisa é poder sonhar. A segunda coisa, este sonho que está à mente, agora você partirá para poder executá-lo. E você vai ter que se aventurar a isso. Porque sonhar é bom, mas ficar só no sonho não adianta. Tem gente que tem boas ideias, ótimas ideias, mas não executa as ideias. Ah, eu sei que eu precisaria ser melhor. Ótimo, seja melhor. Ah, mas eu sei que eu deveria fazer isso. Legal, faça. Está entendendo? Entre você querer e fazer, tem um caminho que é curto, mas é decisivo para que possa então realizar. Bom, nós estamos estudando Neemias porque é a história de um homem que fala da reconstrução de uma cidade. A gente lê Neemias e a gente pensa o seguinte: está falando da reconstrução de um muro. Deus não está preocupado com tijolo. Deus não está preocupado com prédio. Deus está preocupado com você. Preocupado entre aspas. Preocupado entre aspas. Deus não se preocupa, né? Deus está interessado em você. O interesse de Deus é em você. Porque quando Deus criou o mundo do nada, quando foi criar o homem, Ele colocou as mãos na massa. Deus me criou, lhe criou na mão na massa. E de uma maneira maravilhosa. Então, Deus tem todo o interesse. Deus tem todo o interesse que você se dê bem. Amém? Tem todo o interesse. Deus não é aquele que quer frustrar os seus sonhos. Deus é aquele que quer realizar os seus sonhos. Salmo 34 diz: deleita-te no Senhor e Ele concederá o que deseja o seu coração. Então a história de Neemias não é a história da reconstrução de um muro. O muro é o símbolo da reconstrução de um povo. A história de Neemias é a história da reconstrução de vidas, de famílias e de um povo. Este é o momento, por isso que Deus colocou no meu coração trazer esta série de estudos. Este é o momento, na história mundial, em que as pessoas vão precisar se reconstruir. Mas para que possam se reconstruir, elas vão ter que resgatar os sonhos. Pense bem, quantos aniversários, o meu aniversário, muito embora eu não sou muito de fazer festa, mas os irmãos sempre fazem uma celebração, eu já conto até com isso. Mas quantos aniversários não foram celebrados? Casamentos não foram celebrados. Viagens, eu estava com uma viagem marcada, passagem comprada para a Europa, tudo certo. Saía de férias em março, cadê? Estou trabalhando até agora, tá? Então, quantas coisas que pessoas tinham planejado e não realizaram? O que acontece? O
que acontece? Isso deprime. Deprime. O que tem que ser feito? Tem que sonhar de novo. Então, Deus colocou esta série de mensagens no meu coração para que no meio desta situação complicada, em nome do Senhor Jesus, estimular você a sonhar de novo. Está sonhando? Está sonhando? Está pensando para frente? Está vendo depois? Tem que ser desta maneira, minha gente. Tem que ser desta forma. Existe uma sinalização. A OMS disse que o Brasil chegou no platô. Ou seja, chegou naquele momento em que vai estabilizar para depois cair. Pode ter um repique também, não é? Mas está nesse platô. Aqui no Rio de Janeiro há uma diminuição considerável. Também pode ter um repique, ok? Mas o que eu quero ressaltar é o seguinte. Tem uma notícia assim, e aí tem gente que fala assim, mas isso não é verdade não. Prefere acreditar na desgraça do que no que é bom. Está entendendo? Então vamos agradecer a Deus por tudo, e vamos sonhar. É dentro deste contexto, então, que nós estamos estudando Neemias. Vamos ler aqui Neemias capítulo 2, versículo 11, até o início do capítulo 3. Neemias é liberado lá pelo rei Artaxerxes para poder ir a Jerusalém, e agora ele chega em Jerusalém. Cheguei a Jerusalém, onde estive 3 dias. Então à noite me levantei, uns poucos homens comigo, não declarei a ninguém o que meu Deus me pusera no coração. Sonho vai para o coração. Que Deus me pusera no coração, para eu fazer em Jerusalém. Não havia comigo animal algum, senão o que eu montava. De noite, saí pela porta do vale para o lado da fonte do dragão e para a porta do monturo e contemplei os muros de Jerusalém, que estavam assolados, cujas portas tinham sido consumidas pelo fogo. Passei a porta da fonte e ao açude do rei, mas não havia lugar por onde passasse o animal que eu montava. Subi à noite pelo ribeiro e contemplei ainda os muros, voltei, entrei pela porta do vale e tornei para casa. Não sabiam os magistrados aonde eu fora, nem o que eu fazia, pois até aqui não havia eu declarado coisa alguma, nem aos judeus, nem aos sacerdotes, nem aos nobres, nem aos magistrados, nem mais os que faziam a obra. Então lhes disse, estás vendo a miséria que estamos em Jerusalém, assolada, e as suas portas queimadas? Vinde, pois, e reedifiquemos os muros de Jerusalém, e deixemos de ser opróbrio. Então olha só, vamos reconstruir o muro para deixar de ser vexame. Qual é o interesse? É no povo. O muro é o símbolo. Tá? Aí, então, ele diz, e lhes declarei como a mão boa do meu Deus estivera comigo, e também as palavras que o rei me falara. Então disseram, disponhamo-nos e edifiquemos, e fortaleceram as mãos para a obra. Porém, Sambalate, o Horonita, e Tobias, o servo amonita, e Gesem, o arábio, quando souberam, zombaram de nós e nos desprezaram e disseram, que é isso que fazeis? Quereis rebelar-vos contra o rei? Então lhes respondi, o Deus dos céus é quem nos dará êxito nos seus servos, a nós seus servos. Nos disporemos e reedificaremos. Vós, porém, todavia, não tendes parte nesta obra. Capítulo 3. Então lhes dispôs Eliasabe, o sumo sacerdote, com os sacerdotes, seus irmãos, e reedificaram a porta das ovelhas, e consagraram-na, e assentaram-lhe as portas, e continuaram a reconstrução até a torre dos 100 e a torre de Ananel. E junto a ele edificaram os homens de Jericó, também ao seu lado edificou Zacur, filho de Enri. Que Deus abençoe a palavra. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, que esta tua palavra que é viva, penetrante como espada de 2 gumes, penetra, Pai, em cada coração aqui presente, no coração daquele que está cultuando da sua casa, do irmão, da irmã, de todos que estão aqui compartilhando e formando esta congregação, real e virtual. Real é a tua presença aqui, real é a tua presença, ó Pai, na casa de cada um, onde cada um estiver, a tua presença é real. E que assim, ó Pai, o teu Espírito fale ao nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Gente, então vamos lá, algumas considerações
sobre este texto. Agora, Neemias, ele, quando recebe a notícia, ele ora. Então, vimos que a primeira coisa a fazer é orar. Passa 4 meses em oração e jejum. Então, quer vencer alguma coisa na vida? Ora. Quer superar? Ora. Busque ao Senhor, clame ao Senhor, não haja antes de poder orar. Depois de 4 meses, ele está perante o rei, e o rei fala: o que está acontecendo com você que o teu semblante está abatido? Lembremos que Neemias é um judeu que está ali na Babilônia, no reino da Pérsia, ok? E ele então tem já um cargo muito importante, e ele deveria fazer de tudo para poder manter as aparências. Não é assim que você faz? Você tem problemas em casa, chega no trabalho, você vai atender as pessoas lá com mau humor. Não, você tem que, separar, porque o seu chefe pode olhar para você e falar: você não está bem, e não ter compaixão, mandar você embora. A situação de Neemias era grave porque ele tinha um cargo de muita importância. Então a tristeza dele poderia ser interpretada pelo rei como colocando em risco a vida dele. E ele era um judeu. Então poderia muito bem dispensá-lo, falar: você vai embora, eu vou colocar o meu aqui. Mas o rei, ele pergunta: o que está acontecendo com você? Você não está doente, é problema do coração. Observem como que pessoas ímpias são também usadas por Deus. Como que pessoas ímpias também são usadas por Deus. Nós temos que ter uma clareza de mente para nós não fazermos uma separação assim, porque eu sou, você não é. Deus usa qualquer pessoa. Deus usa qualquer pessoa. Usou um rei ímpio para poder entender o que estava acontecendo com Neemias. Deus pode usar uma pessoa que lá não tenha fé em Jesus, pode ser um ateu, pode ser um agnóstico, pode ser um macumbeiro. Deus pode usar para poder sinalizar alguma coisa para você. Deus pode usar, ok? Então, fique atento. Aí Neemias, ele abre o coração, e quando ele abre o coração para o rei, ele se expõe ao risco. Não tem como realizar sonhos se você não se expor ao risco. Nós estamos reunidos aqui hoje, dentro de um quadro mensurável, ok? Vejam aí o protocolo que nós criamos para poder receber a cada um aqui, mas cada um tem o seu risco de sair de casa. Mas o risco não é de agora. O risco é desde que nós entramos na vida, a gente corre risco. Desde aquele primeiro choro que nós nascemos, passamos a correr risco. Por isso que, infelizmente, tem bebês que não sobrevivem. Por isso que, infelizmente, tem crianças que não sobrevivem. Por isso que, infelizmente, jovens, adultos não sobrevivem. Nós corremos risco a todo momento. E temos que saber assumir o risco. Assumir o risco. Qual é o risco que eu posso assumir? Qual é o risco que eu devo assumir? Qual o risco que você deve assumir neste momento? Tem que pedir a Deus sabedoria para poder saber o que você tem que fazer. Ok? Na vida não tem como realizar um sonho sem correr risco. E eu não estou aqui estimulando ninguém a imprudência em nada. Só estou sinalizando isso. O apóstolo Paulo, ele fala em Atos, porque em Jesus nós existimos, e em Jesus nós fomos criados, existimos e nos movemos. Sempre foi assim. Sempre foi assim. Com pandemia, sem pandemia, com tiroteio, sem tiroteio. Sempre foi dessa maneira. Em Jesus nós existimos e nos movemos. Desta maneira. Aí ele expõe, Neemias expõe para o rei o que ele tinha. O rei o surpreende. E fala: tudo bem, você pode ir. E Neemias ainda vai pedir mais. Eu vou agora pedir umas cartas para poder levar. E o rei concede as cartas. Olha só, tem gente que com medo não alcança o que Deus tem para poder dar. Tem medo. O medo faz parte de cada um de nós. Cada um de nós, tá? A minha mãe falava assim: ó, tá vendo um corajoso? Olha só onde é que ele está. Ela apontava assim para o chão, né? Ou seja, está morto, corajoso, aquele valentão. Então o medo, ele é importante. A questão é quando o medo domina. Aí quando o medo domina, já não é mais medo. Tem aqui a psicóloga Andressa que sabe bem disso. Quando o medo domina, já é terror. Aí é complicado. O medo dimensiona: eu posso, não posso, faço isso, não faço aquilo. Tranquilo. Agora, quando o medo domina, a pessoa fica aterrorizada. Uma pessoa aterrorizada não come, não bebe, não dorme, não se relaciona. Uma pessoa aterrorizada não vive.
Amarrada pelo terror, ela não vive. Neemias, então, ele se arrisca, Deus está no negócio, porque ele tinha orado, Deus tinha sinalizado, ele agora recebe a carta, ele vai para Jerusalém, e chega em Jerusalém, para poder fazer o levantamento. Então, agora eu quero compartilhar algumas questões com os irmãos. Os sonhos devem ser compartilhados, mas somente no momento certo. Os sonhos devem ser compartilhados, mas somente no momento certo. Neemias chegou lá no silêncio, andou, olhou, não levou para ninguém, ele foi ali no momento certo. Há o momento de falar e há o momento de calar. Por vezes nós estragamos aquilo que Deus tem para nos dar, porque nos precipitamos e falamos quando não deveríamos falar. Respondemos quando não deveríamos responder. Então é importante que nós entendamos que tem um tempo certo para que nós possamos expor aquilo que nós estamos sonhando, aquilo que nós temos no nosso coração. Neemias, ele tinha a notícia, ele sabia como é que estava Jerusalém, mas ele queria ver. Esse momento de silêncio é momento de levantamento. É momento de você poder olhar e você contemplar, eu vou precisar disso, eu vou precisar daquilo, o que você precisa para poder realizar o seu sonho. Vamos fazer um exemplo bem concreto do material, mas se aplica em qualquer outra questão da vida. Mas você, por exemplo, quer dar uma festa boa, tá? Aí você precisa de quê? Quantas pessoas? Para quantas pessoas, quantos salgadinhos, quantos docinhos? Para quantos docinhos? Qual é o buffet que vai dar conta disso? Qual é o valor desse buffet? Como é que eu vou pagar esse buffet? Está entendendo? Então você tem que ter uma maneira de poder fazer, de poder ter na mente e de poder fazer o levantamento. O que está na mente tem que ser passado para o papel. O que está na mente tem que ser passado para o papel. Eu não sei se você tem hábito de escrever, de fazer diário. Antigamente as pessoas faziam diário, né? Mas valeria a pena, sabe? Valeria a pena. Nesse período, por exemplo, valeria a pena você escrever o que você está passando. Sabe por quê? Isso pode ser um livro depois. Isso pode ser uma história que você vai contar para os filhos, para os netos. Vai deixar, porque o que está acontecendo conosco é uma questão que é, de certa maneira, a gente pode falar assim, vou falar relativamente, né? É um azar, porque fomos premiados. Porque só acontece de 100 em 100 anos, mais ou menos. Porque a última foi em 1918, a última pandemia forte. E agora vem essa. Então, azar, relativamente falando. Por outro lado, uma sorte, porque nós estamos vivendo um momento histórico, em que nós estamos vendo coisas acontecendo, e pela graça do Senhor, vamos superar, amém? E vamos poder narrar essa história. Não tem história para contar quem não vive a história. Não tem história para contar aquele que não encara a história. Só pode celebrar a vitória aquele que encara a luta, que encara a competição. Falava para uma pessoa esta semana, olha, quando um time entra em campo, ele olha para o adversário, e ele fala assim, não, vou voltar porque esse é muito forte. Entrou, vai jogar. Pode levar uma lavada, como o Brasil levou da Alemanha de 7-1, mas tem que jogar. Então, botou o pé, você vai lá. Neemias, ele vai fazer o levantamento, eu imagino que ele, então, agora, ele está fazendo as anotações. Segunda coisa que eu observo aqui, ele está em silêncio. Mas chega um momento, por exemplo, que ele diz o texto, em que ele diz para os sacerdotes ali, para os magistrados, ele vai colocar o seguinte, estás vendo a miséria em que estamos? Observem bem, estás vendo a miséria que estamos? Você consegue ver miséria aqui no nosso bairro? Consegue ver miséria na cidade do Rio de Janeiro? Pessoas na rua de maneira maior do que nós víamos antes. Mais pedintes do que nós víamos antes. Isso é um desafio para a igreja. Isso é um desafio para a igreja, porque se já era isso um desafio, nós temos mais pessoas agora precisando do que nós tínhamos antes. Porque com essa situação, até o cara que vai catar latinha está com dificuldade.
né? Ele está com dificuldade. Tem mais gente na rua, tem mais gente ali. Por isso que estamos há bom tempo com a campanha Repartir. Então, vocês estão vendo a miséria. Se não vê a miséria, o coração não é tocado. Tem gente que vê já não é tocado. A insensibilidade é um problema sério. E aí eu posso aqui então ressaltar a insensibilidade da classe política brasileira. Da classe política brasileira, tá? Ontem eu assisti uma reportagem em que o governador do estado do Rio de Janeiro foi questionado sobre as questões na área da saúde. Ele fala, não, isso é problema do secretário de saúde. Ué, mas ele é o governador. Como é que pode? Então, há uma insensibilidade, há uma polarização desnecessária. Agora, isso não é um problema aqui do Brasil, não. Não pensem vocês que nós somos o resto do mundo, que não é verdade. Isso é um problema dos Estados Unidos, isso é um problema da Inglaterra, isso é um problema da Itália. Na Itália foi muito pior do que está sendo aqui. E é um país do primeiro mundo. Ok? Então, a insensibilidade, ela impede que nós possamos agir em benefício do próximo. Quando João escreve a carta para Éfeso, o que Deus manda ele dizer para a igreja de Éfeso é o seguinte: eu tenho contra ti, que é uma igreja operosa, que é uma igreja assim, 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 eu tenho contra ti que deixaste o primeiro amor. Que a pessoa que não tenha a fé em Deus, ela comporte uma certa insensibilidade, é compreensível. Mas o crente ser insensível, como que pode ser insensível? Se a Bíblia fala que Deus tirou o nosso coração de pedra e nos concedeu um coração de carne, para ter sensibilidade. Tem aqui um pessoal jovem, bacana, legal. Vocês, gente, vocês não têm noção do que Deus tem para a vida de vocês. Não tem compreensão. Não tem noção do que Deus tem para que vocês possam realizar. Sabe por quê? Eu estou com 59 anos, eu fico assim, eu estou no grupo de risco ou estou fora do grupo de risco? Porque eu estou na linha ali divisória, né? Estou na linha. Que Deus me dê muitos anos de saúde, eu me sinto bem, ótimo, animado, renovado, Deus me renova. Às vezes dá umas dores nas costas, ficar um tempo sentado, às vezes me dá uma chateação, uma dor de cabeça, que eu passo o horário de comer, mas me sinto animado, não corro da dificuldade. Não quero que ela venha, mas quando vem eu não corro dela. Mas, o que acontece? Eu estou caminhando para 60 anos. É preciso que os jovens se apresentem. E têm se apresentado. Tem tanta coisa acontecendo no mundo, a partir da juventude. Tantas coisas acontecendo no mundo, historicamente, a partir dos jovens, com reação de mudança, com reação de não conformismo. Então, há de se ter esta sensibilidade para poder promover a mudança. E quem promove mudança no mundo é a igreja. Quem promove mudança no mundo é a igreja. A igreja é a maior força que existe no mundo. Já tentaram matar a igreja diversas vezes. Historicamente, no Império Romano, matava-se crente como mata formiga. Sabe, formiga que você pisa em cima, barata que pisa em cima? Era assim que fazia com crente. Ah, tem um crente ali, mata. Ah, tem outro ali, mata. Ah, tem outro ali, mata. Matava. Cadê o Império Romano? Onde é que está o Império Romano? E onde é que está a igreja? Nos países de cortina de ferro, na Alemanha Oriental, era proibido o muro de Berlim. Cadê o muro de Berlim? Onde é que está o muro de Berlim? Na Coreia do Norte, que é um dos países mais fechados do mundo, os crentes estão lá. Na China, que agora tem toda essa polarização geopolítica com a China, né? A gente não tem noção do que está acontecendo. A gente não tem, nós sabemos que tem um fato, que tem um vírus, que tem contagiado, que tem matado muita gente. Mas a gente não tem noção da história. Lá na origem a gente não tem noção. Tá? Eu também não tenho muito interesse em poder saber, mas no plano espiritual tem muitas coisas acontecendo. Então na China
que é esse misto de comunismo com capitalismo, tá? A igreja cresce, mas os chineses perseguem. Em outros lugares, aqui na América do Sul, o pastor Ramiro, onde está, na Colômbia, também os crentes são perseguidos. Sabe que o pessoal tem que plantar cocaína para poder dar o dinheiro para o tráfico. Para poder dar o dinheiro para o tráfico. E aí tem um projeto lá que é o seguinte: nós vamos providenciar um outro tipo de trabalho para você poder sair disso, mas mesmo assim tem que dar o dinheiro para o tráfico. Alguma coisa parecida com a milícia que nós temos aqui. Então, é dentro deste contexto, tá, de nós assumirmos os desafios e podermos sermos agentes de transformação. Neemias fala: vocês estão vendo a miséria? Se nós não contemplarmos a miséria, nós não seremos a solução do problema. Se ficar no conforto da casa, se ficar no conforto do sofá, se ficar sentado, salvo, sentado e satisfeito, não tem mudança. Penso eu o seguinte: Deus não mandou isso para a gente, não, mas Ele permitiu. E dentro daquilo que Ele permitiu, eu penso que Ele permitiu para dar uma sacudida na igreja. Sabe quando dá uma sacudida numa árvore, que você pega e balança a árvore e o fruto cai, né? O podre cai, a folha cai. Eu penso que Deus, sabe, Ele permitiu, dentre tantas coisas, para dar uma sacudida na igreja. Porque parece que havia uma acomodação, sem contar também que uma divisão, não que ela não exista mais, mas uma coisa impensada, uma idiotice de poder colocar: eu sou mais crente, eu sou menos crente, e onde é que fica o reino? Então, Neemias, ele fala: olha só a miséria, a coisa que nós temos que fazer agora, nós precisamos compartilhar os sonhos, porque para podermos ter pessoas conosco. Ninguém faz nada sozinho. Tem gente que fala assim: tudo que eu tenho, eu consegui sozinho. Já ouviu alguém falar isso? Tudo que eu consegui na vida, eu consegui sozinho. Mentira. Nasceu sozinho? Foi gerado sozinho? Quando estava pequeno para poder mamar, ele providenciou a mamadeira dele sozinho? Não tem essa. Eu me viro. Não, você se vira e eu me viro, e na maioria das vezes que eu me viro sozinho, eu me viro mal. Porque nós precisamos do outro. Nós precisamos do outro. E o outro é bem próximo da gente, e nós desprezamos, por vezes, aquele que está mais próximo, que nós não deveríamos desprezar. É o esposo, é a esposa, é o filho, que está mais perto da gente. E a gente às vezes despreza. Eu me viro, eu dou meu jeito. Pode deixar que eu me arrumo. Não, qual o problema de pedir ajuda? Qual o problema de aceitar ajuda? É preciso poder compartilhar. Aí Neemias, então, ele compartilha o sonho. Você observa que no capítulo 3, quando começa o capítulo 3, interessante isso, porque o que acontece aqui no capítulo 3? Que nós vamos observar, no capítulo 3 é o seguinte: então Eliabe, o sumo sacerdote, com os sacerdotes, seus irmãos, edificaram a porta. Neemias fala e eles começam. Deixa eu falar uma coisa para vocês aqui. Quando você realiza o seu sonho, estou falando daquilo que é de Deus. Tereza, presta bem atenção, minha querida. Tem muita gente que tem um sonho como o seu, mas precisa de uma pessoa como você para executar esse sonho. Porque quando esse pessoal levantou para poder edificar, o que demonstra que eles queriam fazer isso, mas não tinham coragem. Deus quer te usar. Deus quer usar a tua vida para poder encorajar essas pessoas que sonham como você, mas não têm coragem. Sabe, é por isso que tem o líder. É por isso que, e todos nós somos líderes, para poder influenciar. Onde você está, você influencia. Não vai se apequenar. Porque eu sou assim, porque eu sou assado. Deus usou uma criança que foi Samuel. Deus usou um rapaz que foi Davi. Deus usou um homem já de idade que foi Abraão. Não tem esse negócio de idade. Deus usa. E Deus sabe, irmã Tereza, então, ele suscita em você, porque tem muita gente que sonha como você. Por exemplo,
Vou continuar aqui usando você como exemplo, me permite? Você tem um sonho, diga um sonho. Passar no concurso. Ok, não está bem naquilo que eu pensava, mas está bom. Tem muita gente que quer passar no concurso como você. Você pode ser usada para poder criar um curso de pessoas que querem passar no concurso. Entende? Porque tem muita gente que pensa e que sonha como você. Os irmãos estão entendendo? E se você estuda com alguém, você aprende mais. Troca mais. Terceira coisa que eu quero compartilhar. Sonhos têm que ser testados. Sonho que não é testado, não tem validade. Ah, mas e se der errado? Essa é a pergunta. E se eu fizer de errado? Bem, qual é a garantia que nós temos nessa vida? Fala para mim. Você que está aí em casa, qual é a garantia? Qual é a garantia? Nunca tivemos garantias aqui, nunca tivemos. Ah, mas é porque agora essa pandemia, tomemos todos os cuidados, mas nunca tivemos garantia. Pode pegar dentro de casa, pode, sei lá. Eu não estou aqui falando mais uma vez para as pessoas se aventurarem, mas imagina alguém que tem que arrumar o pão de cada dia, ele pode ficar em casa? Imagina alguém aqui que mora em 40 metros quadrados com 5 pessoas, ele pode ficar em casa? Então, eu entendo que tem casos e casos. Tem casos e casos. Ok? O que eu quero colocar é o seguinte, mas e se der errado? Se der errado é uma possibilidade que você tem de poder crescer. Essa partícula condicional se, ela é complicada porque ela limita muito a gente. Ah, e se eu fizer? E se não conseguir? E se não é isso? Sonho que não é testado não vale nada. Por que eu estou dizendo isso? Porque Neemias ele vai, não é? E aí o pessoal se coloca à disposição, mas sempre haverá um Sambalate e Tobias. Sambalate e Tobias falam assim, não, você está se rebelando contra o rei, vocês não vão conseguir. Eles se colocam ali no início e vão acompanhar a trajetória da história toda como aquele que se opõe. Olha, Deus quer te abençoar, mas o inimigo quer te ferrar. Só que para fazer isso, ele não vai ficar se manifestando, ele vai usar pessoas. Esta semana, de madrugada, os cachorros do vizinho latiram demais. Vira-lata é assim, late demais. Eu tenho lá um Weimaraner, não late nada, não é? Aí, eu, na rua, quando chega no dia seguinte, eu acordo e tem um despacho de macumba bem assim na calçada em frente à minha casa. A pessoa foi lá fazer aquele despacho lá de macumba lá, né? E deixou lá. Ah, um despacho. Aí eu me lembrei quando eu era pastor na Filha de Sião, que fizeram um na porta da igreja. E o irmão chegou para mim, pastor, fizeram. Eu falei assim, e aí? Joga no lixo. Mas pastor, meteu a mão, ué, como é que pode fazer? Eu fui lá, peguei aquele negócio, tchum, joguei no lixo. Não estou falando aqui de arrogância espiritual. Não estou falando nada disso. O que eu estou dizendo é o seguinte, que tem um opositor espiritual que conspira contra tudo que se chama Deus e que quer impedir a minha caminhada, a sua caminhada, que quer impedir a caminhada da igreja. E ele é um ser espiritual que usa pessoas que nós devemos amar. Sabe o que a minha esposa fez? Simone é uma figura. Ela pegou uma casinha com uma flor, porque fizeram na árvore, né? Foi lá e colocou. E onde ele fez a macumba, plantou flor. Porque aquela pessoa precisa de Jesus. O problema não é com ela. O problema é quem está nela. Então, meus amados irmãos, por vezes nós não colocamos o que nós temos no coração em prática, mas veja bem, com a confirmação de Deus, porque a gente fica, e se der errado, e se o inimigo atrapalhar, bom, ele vai sair para atrapalhar, ele vai fazer tudo para atrapalhar, mas você tem que saber que maior o que está em nós do que o que está no mundo, tem que ter a confiança, e ir. Mas e se der errado, pastor? Problema, aprende com erro. Aprende com erro. Eu estava nos Estados Unidos, numa conferência do Summit, eu tinha aquele autor do The Bible, um cara que é
aí muito reconhecido na mídia, tudo, e lotado, mais 5.000 pessoas, eu com o meu inglês furreco, eu falei, eu tenho que falar com esse cara. Aí eu saí lá da galeria, da terceira galeria, desci, e nos Estados Unidos é tudo com muita segurança, né? Você vai passando, tem uns caras fortões assim, aí, excuse me, I'm a pastor, foi. Cheguei lá perto dele, com o meu inglês, falei assim, olha, parabéns, eu falei para ele, que ele falou o seguinte, olha, eu comprava camisa de malha em Nova York, para vender na Califórnia. Construiu um império. Aí ele fala que as pessoas chegam para ele e dizem assim, eu tenho um bom projeto, eu tenho um excelente projeto. Ele pergunta, quantas vezes você errou? Ah, não, meu projeto é muito bom, nunca errei, então não quero. Eu só quero gente que tem errado. Sabe o que significa isso? No bom sentido, é que gente que insiste naquilo que está errado, no bom sentido, não é no pecado não vão viajar na maionese não, tá? É naquilo que Deus tem, gente que insiste, tá? É gente que tem convicção. Aqui pregou um pastor que falou sobre um trabalho missionário no Nordeste, o cara ficou lá pregando no Nordeste, mais de um ano, não teve uma conversão. Imagina, o pastor ficou muito chateado, não, Deus não me chamou para isso, eu estou entristecido. Aí foi falar com o colega falou assim para ele, qual é a tua preocupação? Não teve uma conversão. Aí ele perguntou, alguma vez nesse período, você orou e chorou por uma vida que está perdida? Aí ele mudou. Quando ele mudou, que ele começa a orar e sentir que aquela pessoa lá, perdida, ela está falida espiritualmente, fadada à perdição eterna, ele começa a orar e a chorar, aí as pessoas começam a vir. Quando a gente é mobilizado pelo que a gente crê, sabe, isso no plano espiritual, a gente não convence ninguém, pastor não convence ninguém, pastor não é melhor do que ninguém. Mas quando um servo do Senhor, você é mobilizado, Deus te dá uma unção e o Espírito Santo convence aquela pessoa. E o Espírito Santo muda aquela realidade. O teu teste tem que ser, o teu sonho tem que ser testado. Se não for testado, ele nunca será aprovado. Por fim, aqui a última coisa, observe que então eles começam a construir, é um ato contínuo, e aparece a expressão, junto a ele edificaram os homens. E essa expressão, capítulo 3, versículo 2, junto a ele vai se repetir, em todo o capítulo 3, junto a ele, junto a ele. E aí eu vou reforçar aquilo do início, você quer o seu sonho, mas você precisa de gente para realizar o seu sonho. Não fica sozinho, não anda sozinho. Uma ação que fizemos aqui na igreja, temos feito, que Deus tem dado graça, logo no início, Deus deu assim clareza de algumas ações que montamos e que tem dado graça. Uma dessas ações, a multiplicação do pastoreio. Lembra, irmã Tereza, que eu falei para a irmã Tereza, liga para os irmãos idosos. A irmã Solange Santos, deixa eu entrar nesse grupo de mulheres. Vamos fazer pequenas células aí. Lembra, pastor Júlio? Vamos fazer microcélulas. Vamos espalhar. E aí, meus irmãos, a igreja está sem se reunir como igreja há 4 meses, mas o pessoal está juntinho. Está juntinho. Criamos uma sala de oração que ainda existe, de comunhão virtual e oração real, 24 horas por dia. É uma outra coisa que eu falo, eu não me lembro em 33 anos de ministério, de ter realizado uma campanha que tenha durado mais do que 30 dias. E nós já estamos há 120 dias em oração. A igreja do Lins nunca mais será a mesma. Vai ser melhor, vai ser mais ousada, mais usada, mais abençoada. Desta maneira, então, é um ao lado do outro. Agora, o que acontece? Eu fico pensando o seguinte, o cara que estava ao lado do outro não necessariamente se dava tão bem com ele. Eu posso não te conhecer e te achar, você pode me achar metido. Mas na medida em que nós começarmos a trabalhar juntos, você vai observar uma pessoa que eu sou, que tem os seus defeitos, é assim. Está entendendo? Eu imagino um ao lado do outro, estava todo mundo direitinho, como é que se diz, ordem unida, quartel, né? Assim, ordem unida, forma unida, sei lá. Não,
Tinha um que estava uma característica, tinha outro que tinha outra característica, mas estava junto. Casamento é assim, a esposa não pensa da mesma maneira, o esposo não pensa da mesma maneira, mas está junto. Família é assim, por vezes os filhos não pensam da mesma maneira que os pais não pensam da maneira que os filhos, mas estão juntos. Igreja é assim, nem sempre pensamos da mesma maneira, mas estamos juntos. Vão passando. Então, meus irmãos, esta palavra que eu quero aqui deixar e compartilhar com cada um de vocês, dos que estão aqui, você que está na sua casa, renove os seus sonhos, reconstrua as suas renove os seus sonhos e reconstrua a sua vida. Seja estratégico, tempo de falar, tempo de calar, compartilhe, aceite o desafio, coloque-se ao lado do outro. Deus está com você. Eu e você não trabalhamos sozinhos. O Deus Pai, o Deus Filho, o Deus Espírito Santo está contigo. Jesus disse: eis que estarei convosco todos os dias, com exceção da pandemia. Foi assim? Eis que eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém? Deus abençoe. Então agora, amém.